Meus amados, hoje a gente vai estudar um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre o dom de línguas, né? O dom de línguas é algo bem atual na nossa igreja, né? E desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 fala algo bem importante lá, Cristo falando. Marcos capítulo 16, um breve estudo rapidão aqui da palavra de Deus, porque o vídeo não pode ficar muito longo. Marcos capítulo 16, verso 17 fala assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão o demônio e falarão novas línguas. Então, essa é algo que Cristo falou, que aqueles que crescem em nome dele iam expelir demônio e iam falar novas línguas. Ou seja, não é simplesmente uma língua qualquer, mas vão falar outras línguas, novas línguas, não é simplesmente uma única língua. E isso nós vamos ver no decorrer da Bíblia. E a gente não poderia deixar de ler Atos capítulo 2, onde o dom de língua foi manifestado lá. Então, para nós entendermos o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas, nós temos que ler primeiro lá Marcos 2. E dentro de Marcos 2, compreende-se todos os textos que o povo falou em línguas. Marcos capítulo 2, vamos lá? Aliás, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Está lá o verdadeiro dom de línguas. E nós vamos estudar um pouco. Atos capítulo 2, começando do verso 1 em diante, acompanhe sua Bíblia, fala assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, estavam todos reunidos, todo mundo ali reunido no mesmo lugar, ali, no dia do Pentecoste. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam ali assentados, onde aquele povo estavam reunidos. E apareceu distribuída entre eles línguas. Olha, apareceu distribuída entre aquele povo que estava lá, foi distribuído, dado para cada um que estava lá. Línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então todo mundo agora ficou cheio do Espírito Santo, e agora eles passaram agora a falar outras línguas, algo que eles não falavam antes, passaram a ter agora, né, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Correto? O verso 5 ele continua: ora, estava ali habitando em Jerusalém homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Então lá em Jerusalém o verso é bem claro, estava habitando homens piedosos de todas as nações que existem debaixo do céu, estavam lá habitando lá em Jerusalém. Pessoas de todos os lugares que falavam outras línguas, outros idiomas, estavam habitando lá. Correto? Continua o verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Isso aí, ouviram uma voz e a multidão agora afluiu. Que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então aquele povo que estava ali, que falava outras línguas, de outros lugares, pessoas que existiam, que estavam de todos os lugares da terra, que falavam outras línguas, agora eles ficaram perplexos, porque cada um ouviu falar na sua própria língua, conforme o verso 5 está dizendo. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Verso 7. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura todos esses que vós aí estão falando galileus? Então essa é a pergunta que eles fizeram lá hoje. Esse povo aí não são todos galileus? Todos eles só falam a mesma língua? O verso 8 fala: como que nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Olha que ele está, querido, o verdadeiro dom de língua. Percebe? O povo perguntando: como é que nós ouvimos falar na nossa própria língua materna? Deus deu o dom de línguas para aquele povo lá, queridos. Perceba o verdadeiro dom de línguas.
Não é essa língua que o povo está falando, labachoria, labassori canta labachore. Não é isso, mas o verdadeiro dom de línguas dá dessas línguas de nações. Um que não falava hebraico começou a falar hebraico, um que não falava grego começou a falar grego, e o grego começou a entender o evangelho agora na linguagem dele. Um que não falava aramaico começou a entender agora aramaico, e o povo começou agora a entender na língua dele. E isso que o verso está dizendo. Cada um ouviu falar o evangelho na sua própria língua. Não foi essa língua aí não, queridos. O verdadeiro dom de línguas bíblico é esse que a Bíblia está dizendo. É esse daqui, o verdadeiro dom de línguas. Uma língua que já existia na época. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Aí continua, verso 9. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto da Ásia, da Frigília, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações dos Cirene e romanos que aqui resistem, tanto judeus como prosélitos, crentes e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, então eles não entenderam. Agora, como é que nós ouvimos falar as grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Esse é o dom de línguas que Deus deu. Imagine, querido, você não sabe inglês, correto? Alguns ingleses não sabem também português. E agora, como é que tu vai pregar agora para uma pessoa que fala inglês, se tu fala só português? Deus, ele vai te dar o dom de tu falar e aquela pessoa